Olá, meus amores, mais um dia de aula. Olha, tá vindo aqui? Lembram dessa parede? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, a sala de vocês. Então, tá tão difícil chegar aqui na escola e ver essas bancas vazias sem vocês estarem aqui. Mas vamos continuar orando para que tudo isso logo acabe e vocês estejam logo aqui na escola para a gente se divertir, brincar e aprender juntos. Então, vamos começar o nosso dia com a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. E eu trago para vocês hoje a palavra de Deus que se encontra em Números 11, capítulo 11, versículo 17, que fala assim: Contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Então, vamos falar hoje sobre carga. O que é uma carga? Algo que a gente tem que carregar. Então, a gente carrega, sei lá, nossa bolsa de livros. Eu trago todos os dias bolsas de livros pesados, mas eu estou conseguindo carregar. É um pouco pesado, mas eu consigo carregar. Vocês podem estar pegando a bicicleta de vocês, o pneu murcha, sei lá, quebra, e vocês têm que pegar a bicicleta. Alguns de vocês podem até conseguir, outros pode ser que a bicicleta seja tão pesada que não dê para carregar. Então a gente sempre precisa de alguém para ajudar a carregar algo pesado. A feira, mamãe vai no supermercado para comprar a feira, ela precisa de ajuda para carregar. Então, sempre estamos carregando algo pesado, não é? E às vezes a gente não consegue esse peso todo e tem que pedir ajuda. Então havia um homem chamado Moisés. Pode ser que algum de vocês conheçam, outros não. Então Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus para livrar o povo do Egito, que o povo estava sofrendo muito. Então Moisés foi escolhido por Deus para guiar o povo até a terra prometida, até uma terra onde Deus havia prometido ao povo de Israel. Só que teve um momento que Moisés ele já não estava mais aguentando, porque a carga dele que ele estava carregando era pesada, mas não era carga de material para estar carregando, não. Era a mente de Moisés, porque o povo estava reclamando muito, que estava com fome, que estava com sede, embora Deus estava provendo tudo, nada lhes faltava. Então o povo só vivia reclamando. E Moisés já estava com a mente cansada, a mente pesada, a carga era muita. E ele falou a Deus isso, que estava pesado demais para ele carregar. Então Deus disse a ele que ele escolhesse 70 homens que ajudasse a ele a carregar esse fardo, essa carga. E assim aconteceu. Então, sozinho, Moisés, ele iria fazer algo? Não, Moisés sozinho jamais ia conseguir fazer nada. Então, a mesma coisa somos nós, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que buscam a Cristo, a gente já não precisa, a gente tem aquela despreocupação de ter que lidar com os nossos fardos, as nossas cargas pesadas. Por quê? Porque temos o próprio Jesus Cristo, e ele está sempre disposto a nos ajudar. Então, a gente deve orar, basta a gente orar para receber essa ajuda de Deus. Então, que a gente possa estar sempre orando, pedindo a Deus sabedoria, sempre, tá? Que ele com certeza, a gente entregar o que foi mais pesado na nossa vida. Deus, ele vai nos ajudar a carregar essa carga, esse fardo, qualquer que seja pesado, tá bom? Então, que a gente possa estar orando, papai, mamãe, orando a Deus, que ele é maravilhoso para poder nos ajudar. E essa é a palavra de hoje. Então, vamos começar a nossa aula, que o nosso dia seja abençoado. Então, vamos começar a nossa aula de português e sociedade. Primeiro, a nossa disciplina de português. E como a gente veio falando muito essa semana sobre leitura e escrita, vamos retomar
a letra S. Vamos relembrar a letra S. E também eu quero deixar um versículo para vocês meditarem, que se encontra lá em Êxodo 34, 27, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Então, foi quando Moisés ele subiu ao monte e Deus começou a dizer o que é que Moisés tinha que escrever nas tábuas da lei. Então, Deus estava dizendo a Moisés os 10 mandamentos. Imagine, Moisés teve que escrever ali, ó, na tábua. Tá vendo a importância da escrita, da importância da gente saber escrever, da gente saber ler? Então, ó, logo no começo dos tempos, Deus já estava dizendo o que o homem tinha que escrever. A Bíblia, por exemplo. A Bíblia foi homens que escreveu, mas com inspiração de Deus, né? Deus disse a eles o que é que eles deveriam escrever na Bíblia. Então, eles tiveram que escrever, tiveram que aprender a ler, a escrever para fazer a Bíblia. Então, tá vendo a importância da gente escrever e ler? Então, quero que vocês se atentem a isso. Quero que vocês cada dia mais se esforcem para aprender a ler e a escrever. Então, vamos continuar com a nossa letrinha S. A família do S, Sa, Se, Si, Só, Su. Agora, a gente vai vir aqui para o quadro. Vou mostrar a vocês porque a letra S é igual à letra R. Lembram da letra R que eu disse a vocês que tem duas formas de pronunciar a letra R? Do som forte e do som mais fraquinho? A mesma coisa é a letra S. A letra S tem um som forte e também tem outro tipo de som, quando ela se parece com o som da letrinha Z. Então, o S ele também tem o som de Z em algumas palavras. Então, eu vou estar explicando a vocês aqui no quadro. Prestem atenção. Então, lembram que eu disse a vocês que o S ele tem som S. Então, S-A, sa, S-E, I, si, O, só, o, su. Então, o som da letrinha S é esse. Só que tem algumas palavras que a letra S, ela tem o som de Z. Então, vamos conhecer. Por exemplo, aqui, ó. Não liguem muito para o desenho, não, tá? Eu não sei muito desenhar, não. Então, aqui é uma casa. Casa. Mas a palavra casa, ela se escreve com a letra S. Casa. Olha só, o S, ele fica com o som de Z quando ele tá no meio das vogais. Aqui nessa palavra, quem são as minhas vogais? A e A. Então, o S tá onde? No meio delas. Então, o S ficou com o som de Z. Casa. Próximo exemplo. Mesa. É uma mesa, tá, gente? Mesa. Mesa. Zá. Não vou escrever com Z. A palavra mesa se escreve com S. Mesa. Tá vendo? Olha aqui. O S, mais uma vez, com o som de Z. Porque ele está entre vogais. Ele está no meio de duas vogais. Então, quem são as minhas vogais aqui nessa palavra? E o A. Agora, tem outro exemplo aqui para vocês. Mas, se eu quero colocar minha palavrinha, se a minha palavrinha tem o som de S, e ela está também no meio, entre duas vogais, mas se eu escrever com um S, ele vai ficar com o som de Z. Mas se eu quero que ele tenha o som de S, eu tenho que chamar o irmão gêmeo dele. Então, a palavra bússola, bússola. Se eu escrever com apenas um S, vai ficar buzó.
não é bússola, é bússola. Então, eu preciso chamar o irmão gêmeo, bússola. Aqui tem um acento, tá, gente? Então, chamei o irmão gêmeo dele, por isso que ficou com esse som de s. Aqui, osso, osso. Tem o vogal e tem o vogal. Vou botar no meio o meu S. Vai ficar oso. Eu quero osso. Vou chamar o irmão gêmeo dele. Osso. Olha o outro S aí. Osso. Entenderam, meus amores? Então, quando eu escrevo uma palavra que a letrinha S aparece, está no meio entre duas vogais, se for apenas um S, ele fica com som de Z. Mas se eu quero que o som dele continue sendo S, então eu chamo o irmãozinho gêmeo dele. Isso é apenas quando o S está no meio das palavras. Quando começa uma palavra, é apenas um S, tá bom? Por exemplo, a palavra sino. Sino. É apenas um S, porque eu comecei essa palavra. Entendeu? Então é isso. A aula de português foi essa. A atividade, vai para casa, está no caderno, tá bom? Então, capriche na atividade. Então, agora nós vamos para a nossa aula de sociedade, que a gente vai continuar falando sobre a escola, tá? Então, vamos lá. Então, agora nossa aula de sociedade, vamos continuar falando sobre escola. Já falamos sobre diferentes tipos de escola, falamos sobre os funcionários da escola e hoje vamos falar sobre os espaços da escola. Então, as escolas, elas buscam ser organizadas. Então, porque ninguém vive na bagunça. Tanto que até a palavra de Deus, ela fala a respeito disso. Lá em 1 Coríntios 14:40, que diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Realmente, a gente deve fazer as coisas com decência e ordem. Na escola, a gente não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. Então, na escola, tem os seus espaços para tudo. Espaço para estudar, que é a sala de aula. Espaço para comer, tem lugar que tem cantina, tem escolas que tem cantina. Espaço para brincar, que tem um pátio, tem um parquinho. Então, vamos estar vendo agora esses assuntos sobre o espaço da escola. Então, olha aí a nossa escola. E quando vocês entram na nossa escola, quando viram assim a cabeça, a gente se depara com a secretaria. Olha aí a sala da secretaria. Quem lembra dessa sala? Onde trabalha a tia Aline. E nessa sala tem uma porta que dá acesso à sala do tio Everaldo, que é a direção. Então, olha aí a sala do tio Everaldo. Depois da sala do tio Everaldo, vocês estão vendo aí uma janela? Essa janela aí dá para a sala da tia Raquel, a coordenação. Então, fica também próximo as salas. Alguns de vocês já tiveram na sala da tia Raquel. Então, olha aí, é a sala da coordenação, onde a gente se reúne, né? Os professores se reúnem, a tia Raquel chama pais para conversar, chama alunos para conversar, onde tem jogos, ela gosta de fazer jogos também para vocês brincarem. Então, tem tudo aí nessa sala. A sala de aula, tirei até uma foto da tia Aline, ó. Mesmo a gente estando aulas online, os professores estão ativos, estão dando aula como se vocês estivessem aqui na escola. Então, a tia Aline aí escrevendo no quadro, as salas aí, ó, tá vendo como é triste? Não tem nenhum aluno, só o material de vocês, o caderninho de vocês. Estamos sentindo muita saudade de vocês. Então, continuando. A sala dos professores, onde nós professores vamos tirar xerox, vamos cortar alguma coisa. Lembram que sempre que eu dizia assim a vocês, espera aí que eu tô aqui, vou tirar xerox.
E aí eu ia tirar xerox, a tia Vicky ficava aqui na sala, e vocês às vezes botavam a cabecinha assim na porta para me olhar na janela, lembram? Então, é aí a sala dos professores, onde a gente pega todo o material para a aula de vocês, para dar aula a vocês, né? Aqui é a nossa cozinha, onde a gente pode esquentar o lanchinho de vocês, onde também nós, professores, fazemos as nossas refeições, os nossos lanches. Banheiros, a biblioteca. A biblioteca agora está dentro da escola, nos corredores, porque a nossa está tendo uma reformazinha. Mas nós temos também um espaço só para a biblioteca. E aí o nosso parquinho, olha aí o nosso parquinho. Então, gente, esses foram os espaços que tem na nossa escola. Tem escolas que tem sala de computação, laboratório de ciências, são escolas, colégios grandes. A nossa escola, ela é grande, mas são esses espaços aí que temos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, de rever a nossa escola. E a atividade de hoje só está no caderno de português, como eu falei para vocês na aula de português, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Beijos, até a próxima aula. Tchau!